Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos te ensinar como resolver definitivamente a umidade nas paredes. Se você tem aquela umidade na parede que nunca se resolve, assista esse vídeo que você vai entender como resolvê-la. Mas me conta, já te inscreveu aqui no canal? Se inscreve agora e vamos ao conteúdo. Então, se você não tem na sua casa, você já deve ter visto em algum amigo, em algum vizinho, ou mesmo no seu trabalho, no seu local de trabalho, aquelas manchas, bolotas que levantam a tinta no reboco e que fica uma aparência horrorosa e nunca se resolve. Essas bolhas se criam pela umidade por capilaridade que sobe das vigas quando a gente não tem uma fundação bem impermeabilizada ou um aterro que foi colocado e o aterro estava muito úmido, né? Enfim, ela pode ocorrer por vários motivos e é bem comum de acontecer, infelizmente. E é difícil resolver de uma forma definitiva e que não vá mais aparecer. Essa umidade na parede pode acontecer também quando a gente tem a parede do vizinho encostada na parede da nossa casa ou do nosso apartamento. E aí o algeroz, né, que é aquela capa metálica que emenda as duas paredes, não está bem vedado, não foi bem feito, também pode ocorrer essa umidade e é terrível isso porque é difícil de resolver. Mas, felizmente, vocês têm esse canal maravilhoso aqui para ajudar vocês a resolver esses problemas na sua casa. A melhor forma de resolver esse problema é utilizando um revestimento cerâmico. Mas aí você deve estar pensando, nossa, mas a Roberta está querendo que a minha casa fique, a minha sala fique parecendo um banheiro? Não, hoje a gente tem, graças à tecnologia, a gente tem vários revestimentos lindos que a gente pode utilizar na sala e eles ficam parecendo um papel de parede ou um revestimento de gesso, enfim, tem diversos tipos de texturas e padrões e padronagens que deixam a sua sala ainda mais linda. Para ajudar vocês, a gente foi na Rede Bomag, aqui em Torres, e separamos alguns revestimentos bem bacanas para vocês utilizarem aí na sua casa. Tem esses que imitam madeira, tem alguns com padronagem de mármore, outros com uma padronagem mais geométrica. Esse leque eu acho bem bacana de usar também. Esses amadeirados estão maravilhosos. Enfim, são diversas opções. A única coisa que a gente tem que ter em mente sempre é a questão da junta seca. O revestimento precisa ter junta seca, que é para ele ficar sem as emendas. Nesse projeto aqui ao lado que eu estou mostrando é um caso típico que a gente resolveu na casa de um cliente, que a gente colocou, que era esse caso do apartamento, a parede do apartamento ser colada no prédio vizinho, e aí a umidade nunca se resolvia, né? Não tínhamos muitas outras opções. Então a gente colocou esse revestimento frisado geométrico da Ceusa, que é muito lindo e deu um efeito super bacana, ficou parecendo que é um MDF, uma madeira colocada, aplicada na parede, porém é um revestimento cerâmico. Esse outro projeto aqui também é no mesmo prédio, inclusive a gente optou por um outro revestimento, esse escarcilhado da Ceusa, que é um revestimento também que imita pedra, né, numa outra padronagem, porém com a mesma proposta de junta seca. Olhando assim a gente jura que é um papel de parede, quando a gente chega bem perto, toca nele, que a gente percebe que o revestimento é um revestimento cerâmico, né, e ficou super bacana o efeito nesse local, porque ficou um efeito mais neutro e não tão marcado como a madeira ou uma pedra. Aqui na nossa casa também a gente tinha esse mesmo problema em uma parede e eu vou mostrar agora aqui pra vocês como a gente resolveu e como ficou esse efeito. Essa parede aqui, ela tinha muita umidade em função do aterro que o vizinho fez no terreno ao lado. E aqui, então, no chão, na parte de baixo, era muito úmido e vivia levantando bolhas. Então, para resolver esse problema, a gente instalou esse revestimento aqui da Ceusa, que é o Escama Brie. Ele não tem mais, infelizmente, ele saiu de linha, mas ele é muito lindo e ele funciona super bem. Como vocês podem ver aqui, a gente não nota, ele foi muito bem instalado pelo nosso instalador e não dá pra ver nenhuma junta, mas aqui, ó, bem aqui tem uma junta e aqui tem outra junta, mas não dá pra ver porque foi super bem instalado e resolveu definitivamente o nosso problema. Nós descascamos a tinta e utilizamos um cimento cola antifugante, que a gente chama, que isola a parede da umidade. Então a gente eliminou o problema da umidade das paredes, aqui nessa parede aqui de casa. Essas bolhas que a gente pode ver aqui, ó,
redução da umidade geralmente é por umidade por capilaridade, que vem através da viga quando a fundação não foi bem impermeabilizada. Isso é um problema super comum de acontecer e que é muito difícil, muito chato, na verdade, não é que seja muito difícil, é que é muito chato de resolver. Então aqui a gente pode ver, a gente já refez essa parede uma outra vez e mesmo assim a umidade continuou vindo, principalmente porque nessa parede aqui a gente teve que passar massa corrida. E aí a massa corrida também ajuda a puxar ainda mais essa umidade. Esses revestimentos com junta seca também pode ser uma solução bacana para a gente utilizar quando a gente quer dar um destaque em alguma parede da casa, como a gente, sem ter esse problema de umidade, como a gente fez nesse apartamento, nesse duplex que eu estou mostrando aqui, onde a gente utilizou ele na parede da escada, que a gente queria dar um destaque para essa parede, que era uma parede grande, era um plano grande, então a gente utilizou o escama malena, que é um revestimento que a gente já usou várias vezes e que a gente gosta bastante, que é da Ceusa. E ele também, com a junta seca, ele parece um papel de parede e não um revestimento cerâmico. E esse justamente é o efeito que os profissionais querem dar no ambiente. O que não usar quando a gente tem uma parede úmida, quando a gente tem algum problema de umidade na nossa parede. O primeiro deles é a massa corrida, porque a massa corrida acaba puxando muito a umidade e evidenciando ainda mais o problema. Aqui, né, na minha casa, por exemplo, como eu mostrei aqui, a gente tem esse problema em outra parede e a gente teve que colocar massa corrida. Mas em breve a gente vai ter que resolver isso também. O papel de parede também, papel de parede, apesar dele ser uma solução assim paliativa e rápida, bem mais rápida que um revestimento cerâmico, o papel de parede ele puxa a umidade e ele umedece muito a parede, criando um mofo entre a parede e a parte de trás do papel de parede. Então, para quem tem problemas respiratórios, é péssimo o papel de parede. Eu, particularmente nós aqui no escritório, utilizamos muito pouco papel de parede, porque a gente entende que ele não é uma solução definitiva e ele tem esse problema de umidade, principalmente aqui na praia, de puxar muito a umidade para a sua superfície. A loja de papel de parede está super feliz com essa minha fala. Mas enfim, a minha opinião, nossa opinião profissional. Outra coisa que fica bacana da gente utilizar nos ambientes, mas não quando a gente tem uma parede úmida, é os revestimentos 3D de gesso. Quando a gente quer evidenciar uma parede uma parede que não tem problema de umidade, não tem problema de infiltração por capilaridade, a gente pode utilizar um revestimento de gesso 3D, que a gente utilizou aqui nesses projetos que eu estou mostrando aqui ao lado, e que são super fáceis de serem aplicados, super rápidos, e também o efeito fica super bacana. Tem em diversas padronagens, diversos tipos, diversos tamanhos que podem ser utilizados. Dicas importantes na hora da gente instalar um revestimento cerâmico na nossa casa. O primeiro deles é observar se o revestimento é indicado para ser usado com junta seca. Aqui, né, hoje atualmente a gente tem os revestimentos da Ceusa e da Portinari, que tem essa especificação de junta seca. Dos fornecedores mais usuais, nós temos esses dois. Tem hoje já produtos para serem indicados para serem utilizados com junta seca. Outra coisa é a colocação. A gente precisa de um profissional que saiba colocar com junta seca, um profissional especializado no assunto, que possa fazer bem esse serviço. Outra coisa, a gente precisa observar qual é o cimento cola que a gente vai utilizar. Cimento cola da Quartzolite, antifugante, é o ideal para esse tipo de situação, porque ele isola a umidade e não deixa a umidade vir para dentro do ambiente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que possam resolver os seus problemas de umidade nas suas paredes. Muito obrigada por ficarem conosco até o final. Se não te inscreveu ainda, te inscreve aqui no canal, é rapidinho, para seguir acompanhando nossas dicas e melhorando sua casa e seus ambientes. Até mais!